Olá, meu nome é Edson Leonel, eu sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós vamos discutir o tema tensões, né, que é o tópico principal do capítulo 23 da apostila que eu tenho editado ao longo do tempo. Caso você queira uma cópia gratuita dessa apostilinha, basta me escrever no endereço de e-mail que está apresentado aí no seu vídeo. Bom, no tópico de hoje, que é tensão, eu gostaria que nós atingíssemos, né, ou respondêssemos a essas três questões que estão apresentadas aí na sua tela, né? Então, só para a gente refletir um pouquinho no tema, antes de propriamente atacá-lo adequadamente, eu queria que nós pensássemos o que é uma tensão, primeiramente, né? Então, se você perguntar para um engenheiro eletricista, para ele tensão é uma coisa. Para nós, engenheiros civis, mecânicos e entre outros, a tensão ela pode ter um outro significado, né? E também com aplicações e direcionamentos diferentes. Então eu quero também que nós pensemos, né, o que é tensão, para que ela serve, né? Ou seja, por que eu vou discutir esse tema na aula de hoje, e também para como nós podemos definir adequadamente, né, essa grandeza que tem uma importância muito grande para a gente. Então eu espero, nesse vídeo de hoje, responder adequadamente a essas três questões. Bom, para iniciar a nossa discussão, eu gostaria que vocês analisassem esse carinha aí, ó, que está apresentado na tela. Então, é um ser humano, certo? Segurando um objeto que parece ser muito pesado e que, no cenário onde ele está apresentando, nós podemos imaginar uma situação de equilíbrio, né? Ou seja, ele está fazendo muita força, certo? Uma força para cima, de tal maneira que a força que ele está exercendo sobre o objeto, né, é igual à força, peso, né, do objeto contra ele. Então, ou seja, estamos numa situação de equilíbrio. Então, a princípio, né, olhando essa imagem, nós vemos que assim, tudo se passa bem, né, a menos, obviamente, que o cara está fazendo uma certa força. Mas nós temos uma situação tranquila, onde temos o objeto, temos um homem, existe o equilíbrio de forças e tudo segue bem. Mas agora eu queria que você usasse a imaginação de vocês para imaginar a seguinte alteração nessa imagem aí, ó. Imagina que na palma da mão desse homem aí, ó, nós conseguimos apoiar uma agulha, certo? Então, ou seja, entre a palma da mão desse homem e o objeto que ele está segurando, existisse uma agulha. O que vocês acham que ia acontecer com ele? Se vocês acham que a mão dele estaria intacta? Sim ou não? Muito provavelmente não, né? Ou seja, pelo fato do objeto que ele está segurando ser muito pesado, certamente, né, o peso do objeto em contato com a agulha faria, né, com que a outra extremidade da agulha perfurasse a mão dele, certo? Então, por que eu estou falando isso aí? Para justamente chamar a atenção de vocês para um aspecto importante, que é o seguinte, ó, as forças envolvidas no sistema, elas alteraram? Não, né? O peso do objeto não é o mesmo antes da agulha e após a presença da agulha? Sim. Então, o que mudou, certo? De um cenário para o outro? Certamente vocês já responderam, né, a essa pergunta aqui. O que mudou de um para o outro foi justamente a área de contato entre a força, né? Ou seja, ela saiu no primeiro cenário sem agulha, como sendo a palma da mão do homem que está segurando o objeto, e no segundo caso foi somente quase que um pontinho, né? Então, ou seja, a transmissão da força ela aconteceu numa área muito menor. Então, por que esse exemplo é interessante para a gente pensar? Porque muitas vezes, quando nós temos um dado sistema estrutural, informar apenas quais são as forças atuantes sobre ele e depois informarmos quais são os esforços solicitantes atuantes sobre a estrutura não são informações suficientes para que nós possamos identificar e mensurar as condições de falha, né, ou de colapso de um dado material, tá? Então, essa é a primeira motivação que nós temos para definir as tensões, né, ou tensão de forma mais geral. Então, as tensões, elas podem ser classificadas em duas, né, basicamente, que são as tensões normais ou as tensões de cisalhamento. E aí, vamos só relembrar rapidinho, né, como que a gente faz para definir uma tensão normal e como que a gente faz para definir uma tensão de cisalhamento. Então, considere, por exemplo, aqui, ó, no caso da definição da tensão normal, que nós tenhamos uma barrinha simples
tracionada por duas forças de intensidade F. Então, quando nós aplicamos essas duas forcinhas, o corpo está em equilíbrio e a força F aplicada em uma das extremidades, ela é transmitida ao longo dos pontos materiais que compõem o corpo até a outra extremidade. Então, ou seja, existe o equilíbrio e a força é transmitida através do material. Então, o segundo ponto que nós temos que pensar é, se uma força sai de uma extremidade e chega até outra, existe o processo de transmissão, né? E como que nós conseguimos traduzir essa transmissão de forças externas? Através, claro, né, dos esforços solicitantes ou forças internas, de uma maneira mais geral, falando de maneira mais geral, né? Então, nesse caso da barrinha simplesmente tracionada, o esforço solicitante que aparece são as forças normais, né, que surgem, né, justamente para restabelecer a condição de equilíbrio. Então, se eu seccionar aqui, ó, o corpo virtualmente através desse plano alfa, né, surgirão nesses planos aqui, ó, os esforços solicitantes N, justamente para restaurar a condição de equilíbrio. E nesse ponto eu pergunto para vocês, ó, essa forcinha N, ela está sendo resistida ou transmitida exclusivamente por um pontinho? A resposta é não, né? Se nós pegarmos o corpo aqui, ó, nós vemos que existe uma seção transversal nessa barrinha. Então, essa forcinha N, que está sendo transmitida através da barra, ela está sendo transmitida por todos os pontinhos materiais que compõem essa estrutura. Então, se eu analisar nessa seção transversal que está contida nesse plano alfa, e se eu conseguisse olhar diretamente para ela, né, eu conseguiria ver que cada pontinho material que compõe essa seção transversal, ela estaria reagindo com uma contribuiçãozinha de esforço normal, de tal maneira que quando eu somasse, né, ou tecnicamente falando, integrasse as contribuições de força normal de cada um desses pontinhos materiais, eu teria como resultante este N para que a condição de equilíbrio fosse restaurada, né? Então, como uma maneira, né, de traduzir ou descrever a transmissão dessa força por meio de todos os pontos materiais, é que surge aqui, né, uma grandeza chamada tensão, que, assumindo que ela seja uniformemente distribuída no plano da seção transversal, ou assumindo que o corpo seja uniforme o suficiente, de tal maneira que todos os pontos materiais da seção transversal transmitam igualmente a força da seção transversal, nós podemos simplesmente, né, calcular essa tensão equivalente dividindo essa força pela área, como nós já vimos nos capítulos anteriores, né? Ela está atuando de forma perpendicular ao plano ou de forma perpendicular à área de nosso interesse de análise, ok? Então, por isso que ela é normal, ou seja, porque ela atua de maneira perpendicular ao plano ou à área do nosso interesse. Já a tensão de cisalhamento, a ideia é muito parecida, no entanto, a orientação, né, da tensão ela não é mais normal, mas ela é tangente ou contida no plano ou na área do nosso interesse. Então, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos considerar aqui, ó, duas chapinhas que estão coladas através dessa área sobreposta aqui, ó, ok? Então, se eu imaginar que a espessura dessas chapas aqui sejam bem pequenininhas, ou seja, as chapas sejam extremamente finas, nós temos nessa ilustração aqui uma condição de equilíbrio, né? Ou seja, uma chapinha sendo tracionada por uma força F, essa força F caminha pela essa chapa 1, encontra essa região de conexão, que pode ser por cola, por exemplo, ela é transmitida e esse ponto material transmite para o seu vizinho e assim sucessivamente até chegar na outra extremidade, né? Nesse caso que nós estamos discutindo aqui. Então a questão, novamente, é somente um pontinho da seção transversal ou somente um pontinho da região de conexão que transmite essa força? Novamente, a resposta é não, né? Ou seja, todos os pontos materiais que estão aqui contidos nessa região de conexão é que vão transmitir essa força F da chapa 1 para a chapa 2. Ok? Então, quando nós somamos, né, as contribuições de força, né, ó, de cada um desses pontinhos materiais, ela resulta, né, uma força F ou uma força V, perdão, para que se ajuste a cortante, né, que vai gerar o equilíbrio para a gente aqui. Ok? Então, se eu assumir que essa chapa seja larga o suficiente, né, de tal maneira que eu possa desprezar essa força tangencial ou essa força que está contida
no plano, dar uma medida da interação entre os componentes, né, entre os pontinhos materiais nessa região. Ok? Então, recapitulando, tensão normal, ela recebe esse nome porque ela atua de forma normal à nossa área ou ao nosso plano de análise. Já as tensões de cisalhamento, elas recebem esse nome porque elas atuam de maneira tangente, ou a direção de atuação delas é paralela ao plano ou à área de análise. Ok? Então, partindo, né, dessa descrição, nós podemos pensar o seguinte: olha, se eu tiver uma área qualquer, certo? Descrita pelos eixos coordenados cartesianos, eu posso dizer que nessa área, né, de análise geral, eu sempre vou ter uma tensão normal, que a tensão normal é essa área, e duas tensões de cisalhamento, no caso geral, certo? Porque eu posso ter duas componentes que estão contidas aí, ó, no plano tangente, né, ou atuantes na direção do nosso plano ou na nossa área de interesse. Ok? Até aqui? Ótimo. Então, vamos para frente. Nos capítulos anteriores, e até mesmo no curso anterior, que precede esse curso que nós estamos discutindo, nós já vimos a atuação das tensões, né? Ou seja, a gente já conseguiu mensurar ela em alguns problemas básicos da mecânica dos sólidos. Então, o primeiro probleminha que certamente nós já tratamos anteriormente foi o problema da barrinha tracionada, ou pode ser também comprimida, né? Mas barras submetidas a forças axiais, ou exclusivamente à força normal. Nessa situação, a gente já viu lá, né, que eu posso calcular uma tensão normal média, que é dada simplesmente pela divisão do esforço normal pela área. Né? Isso aí é certamente o primeiro problema que se estuda em mecânica dos sólidos. Vimos também como se calcula a tensão normal em barras submetidas à flexão. Né? Então, a gente viu que o esforço normal gera tensão normal, ou forças normais geram tensões normais, e que momentos fletores, eles geram também tensões normais. Né? Então, tem demonstrado, a gente consegue verificar isso aí nos capítulos anteriores da apostilinha, que através dessa equação a gente consegue mensurar a tensão normal associada a esses 2 ou 3 esforços solicitantes. Ok? Depois vimos também, né, que as tensões de cisalhamento, elas estão associadas a momentos de torção e a forças cortantes. Né? Então aqui eu coloquei só para a gente relembrar um pouquinho a tensão de cisalhamento associada, né, ao momento de torção em barras de seção transversal circular. Né? Então, uma simples ilustração onde eu tenho, né, o momento de torção, o momento polar de inércia, que é uma propriedade diária, né, da seção, e esse ρ que traduz de uma maneira bem fácil, né, a posição do ponto que eu estou analisando no plano da seção transversal. Né? Então, o que é comum a essas equações e as outras que eu omiti nesse slide por simplicidade, é que as tensões, elas simplesmente dependem, né, de um esforço solicitante, certo? Dependem de uma propriedade da área e de uma grandeza que descreve a posição do seu ponto de análise. Né? Então, olha aqui para você ver, depende de um esforço solicitante, de uma propriedade de área da seção e de alguma coordenada que define para a gente a localização do ponto que eu quero medir a tensão. Ok? Então você fala, mas na tensão normal média não tem esse cara. Ah, beleza, porque ela é constante no plano da seção. Então é como se eu tivesse o número 1 multiplicando essa equaçãozinha aqui. Ok? Então isso é interessante, né? Porque uma vez que você tem essa ideia geral de formulação na cabeça, você não precisa ficar decorando fórmulas, né? Basta que você entenda o mecanismo geral e depois você vai naturalmente recordar o jeitão da fórmula, né? Naturalmente no momento em onde você precisar aplicá-la, certo? Então a questão agora é o seguinte, né? Até esse momento, né, do curso, onde vocês fizeram mecânica dos sólidos 1, possivelmente, ou resistência dos materiais 1, foram estudados basicamente problemas de barras, né? Ou seja, problemas onde eu tenha, né, a geometria caracterizada por uma das dimensões sendo muito maior do que as outras duas. Então, no caso das barras, nós temos o comprimento, que ele é muito maior do que as dimensões da seção transversal das barras ou do eixo, como queira. Né? Então, aí a questão é, como então tratar problemas que são essencialmente tridimensionais, como esse caso dessa engrenagem, por exemplo?
ou mesmo uma flange que tem uma espessura pequena, mas mesmo assim nós temos duas dimensões aqui que são de mesma ordem de grandeza, né? Então esse segundo problema a gente poderia caracterizá-lo como um problema 2D ou problema plano. Então como que a gente faz para resolver esses tipos de problemas, né, que não são tão unidimensionais, né, ou seja, eles são bidimensionais e tridimensionais respectivamente? Eu consigo caracterizá-los e representá-los mecanicamente e de forma adequada. Conhecendo os vídeos seguintes, a gente começa a tratar esses tipos de problema, né, os bidimensionais e tridimensionais. Então agora, para a gente retratar, né, esses problemas um pouquinho mais amplos, como eu já mencionei anteriormente, não basta que a gente conheça uma única componente de tensão normal e uma única componente de tensão de cisalhamento, como era nos casos de probleminhas de barras, né? Para que a gente consiga caracterizar mecanicamente a estrutura, nós precisamos de conhecer, né, e determinar o estado de tensão, né, num dado ponto pertencente a essa estrutura. Então, num caso mais geral, então eu vou discutir aqui o caso tridimensional e depois a gente pode particularizar ele para um caso plano sem nenhum problema. Vamos considerar uma estrutura com uma geometria qualquer, né, um corpo com uma geometria qualquer, solicitado aí por um conjunto de ações externas, quaisquer, certo? A única restrição é que nós temos que assumir que esse corpo esteja na condição de equilíbrio, né, porque tudo que a gente vai fazer aqui na sequência ele assume, né, que o corpo esteja na condição de equilíbrio. E se o corpo não estiver na condição de equilíbrio? Bom, se ele não estiver na condição de equilíbrio, não faz sentido nenhum a gente tratar isso aqui, não faz sentido nenhum a gente resolver os problemas de mecânica dos sólidos, né? Porque o corpo vai ter rompido ou ele vai estar numa situação que não nos atende mecanicamente. Então, da mesma forma com que esse corpo tridimensional, nós podemos analisá-lo, né, considerando as suas forças aplicadas e como essas forças aplicadas são transmitidas através dos pontos materiais que compõem a estrutura. Okay? Então, digamos que a gente tem esse corpo submetido a essas condições de contorno, então essas forcinhas, por exemplo, F3 e F4, aplicadas na parte superior do corpo, são aplicadas em seu contorno e são transmitidas através dos pontos materiais que compõem esse corpo até a sua parte inferior e são equilibradas, né, pelas ações F1 e também F2. Então, caso eu queira entender melhor como essas forças são transmitidas, basta que eu... E aí, o que vai aparecer nesse plano de corte virtual são, obviamente, como nós já discutimos anteriormente, os esforços solicitantes, e eu consigo, através dos esforços solicitantes, traduzir, né, ou verificar como que cada pontinho pertencente a esse plano aqui, de corte virtual responde mecanicamente às ações externas aplicadas. Então, digamos que eu pegue aquele corpinho, separe ele virtualmente através daquele plano que eu ilustrei no slide anterior. E aí, o que nós vamos observar nesse plano de corte para que as condições de equilíbrio sejam restabelecidas, né? Bom, surgirão os esforços internos, ou forças internas, ou esforços solicitantes, que surgem aqui nesse plano de corte para restabelecer a condição de equilíbrio. E eles nada mais são do que o resultado da interação mecânica dos pontinhos que pertencem, né, àquela região de corte. Okay? Então nós podemos definir de forma matemática e até, diria, brusca, a tensão através desse limite aqui, certo? Então eu poderia dizer que a tensão ela nada mais é do que o limite de uma variaçãozinha de força dividida por variaçãozinha de área, quando essa variaçãozinha de área tende a zero, certo? Então você fala para mim, puxa, é legal essa definição, né? E eu também precisamos enxergar a mecânica através das equações. Né? Nós precisamos enxergar a equação e verificar o que ela traduz para a gente quando eu analiso ela. Né? Então, primeiro é o seguinte, quando eu faço aquele limite ali, do delta A tendendo a zero, certo? Eu quero que vocês imaginem aí na cabeça de vocês, digamos que eu tenho um pedacinho de área, e o que acontece quando esse pedacinho de área tende para zero? Esse pedacinho de área não vai se transformar num pontinho, certo? Ok? Então é isso que esse limite está mostrando para a gente, tá? Ou seja, qual que é a forcinha ou qual que é o esforço mecânico, certo? Que é transmitido por um pontinho. Basicamente é isso, tá? Então se você quiser ser curto e grosso e não tiver paciência para responder quem te perguntar o que é tensão, você diga simplesmente,
tensão é o limite de ΔA tendendo a zero de ΔF sobre ΔA. Pronto, acabou. Agora, se o cara perguntar para você, mas o que isso significa? Então, você dá uma definição aí um pouco mais literária, que é a definição do Edson Leonel sobre o problema. A tensão, ela nada mais é do que uma grandeza que descreve ou mensura a intensidade da interação mecânica entre os microcomponentes ou partículas do material, certo? Então você fala para mim, entendi agora. Então quer dizer que no início do vídeo, quando aquele carinha estava segurando aquele objeto pesado, que tinha agulha, que furava a mão, entendi agora. A força sozinha não consegue dizer para mim se um corpo vai romper ou não. Eu preciso da taxa de área, ou aonde, né, qual é a região onde esse esforço está sendo distribuído. Tá? E a maneira com a qual eu digo se vai haver ou não, né, a ruptura, ou se a intensidade dessa interação mecânica é superior à capacidade que o material tem de suportar, é através dessa tensão. Certo? Então, e a tensão, a grandeza da tensão, ela tem uma importância enorme para a gente, porque é através dela que a gente vai conseguir dizer posteriormente se uma dada estrutura ela vai conseguir suportar adequadamente e com segurança as ações que nós vamos aplicar sobre ela, ou os carregamentos que nós vamos aplicar sobre ela. Tá? Uma coisa que é muito bacana, quer dizer que os materiais eles têm tensões limites, tá? Aos quais nós podemos submetê-los, né? sem a observação do colapso, ou sem a observação da falha. Então isso é muito bom. Tá? Então o que nós fazemos basicamente é pegar um sistema estrutural submetido a carregamentos, nós fazemos, né, as análises de forças internas, conseguimos mensurar a tensão mobilizada pelo carregamento externo, e o que nós fazemos basicamente é comparar essa tensão com a tensão característica do material para dizer se está menor, indica a segurança, se está maior, quer dizer que certamente vai romper. Tá? Basicamente, né, falando. Bom, uma coisa que é interessante é que o estado de tensão, pela própria definição matemática, né, ela traduz para a gente algo que é pontual. Tá? Então eu tenho nesse slide aí mostrando no vídeo de vocês apenas um gráfico de cores de estruturas com geometrias complexas, né, uma flange ou uma chapa com furo. E nesses gráficos de cores a gente vê que o estado de tensão ele varia, certo? De ponto para ponto no domínio da estrutura. Tá? Então, mesmo se nós pegarmos o caso mais simples aqui, ó, da mecânica dos sólidos, que é a barrinha solicitada a duas forcinhas, né, tracionando em suas extremidades de igual intensidade. Mesmo se eu pegar esse probleminha simples, eu vou observar que bem próximo da aplicação daquelas forças, eu terei uma região de perturbação, onde, né, existe uma acomodação ali, ó, das deformações, consequentemente das tensões, e eu só vou observar a mecânica ponto a ponto. Parece complicada, né, essa tarefa. Então, bem-vindo ao mundo da engenharia estrutural. Então, ó, já que a representação ela deve ser pontual, como que eu consigo enxergar um ponto? Certo? Esse é o primeiro aspecto que nós devemos pensar aqui. Bom, se um ponto ele não tem área e, consequentemente, ele não tem volume, como que eu consigo enxergá-lo, né, visualmente, para que a gente possa fazer algum tipo de análise ou algum tipo de hipótese sobre equilíbrio? Bom, como nós somos engenheiros, o que nós fazemos? Nós podemos representar um ponto através nesse caso, de um cubinho de dimensões infinitesimais dx, dy, dz. Tá? Então, o que isso significa? Significa que como esse bloquinho aqui ele tem dimensões infinitesimais, essas dimensões podem ser tão pequenas quanto sejam do meu interesse. Então, esse carinha tende a ser um ponto. Né? Então, é uma maneira que nós temos de representar, né? O cubinho de dimensões infinitesimais é uma maneira que nós temos de representar um pontinho. Tá? Então, como nós já tínhamos discutido no início do vídeo, né, ó, em uma dada área de interesse descrita, né, sendo essa área descrita por sistema de coordenadas cartesianos, eu tenho uma tensão normal e duas tensões de cisalhamento. Ok? Então, nesse caso, ó, como nós podemos ver, ó, vamos considerar essa área aqui, ó, cujo vetor normal seja apontando na direção de x positivo. Né? Então, eu tenho a presença de uma tensão normal, que é justamente normal a essa área de interesse,
e duas tensões de cisalhamento que estão orientadas respectivamente nas direções de y e de z, porque eu estou usando um sistema cartesiano para descrever esse problema, certo? Então, se você ver, eu tenho também tensão normal e tensões de cisalhamento na face cujo vetor normal está apontando para y positivo, e a mesma coisa aqui, na face que tem o vetor normal apontando para z positivo. Tá? Aí você me pergunta, olha, as tensões de cisalhamento têm dois índices, e as tensões normais ela tem um símbolo diferente e tem um índice só. Como que eu faço para identificar isso aqui adequadamente? Olha, vamos adotar aqui uma notação que é bem simples, certo? E que peço que vocês considerem essa notação na solução dos exemplos e na solução dos exercícios propostos. Tá? Então vamos considerar aqui, por exemplo, essa tensão de cisalhamento que eu estou indicando aqui, que é o tal XY. Tá? Então o que significa o primeiro índice e o que significa o segundo índice que estão associados ao símbolo de tal, né? Sendo que vocês já perceberam, né? Tal indica a tensão de cisalhamento. O primeiro índice que está junto com a tensão, ele vai indicar o plano, certo? Ou melhor dizendo, o vetor normal pertencente à área onde a tensão está atuando, ok? Então, repetindo, o primeiro índice ele vai indicar para a gente a direção do vetor normal ao plano onde a tensão atua. Então, se nós considerarmos esse plano aqui, indicado, né, ou seja, um plano cujo vetor normal ele aponta na direção de x positivo, nós vamos verificar, né, que os dois primeiros índices são x, ou seja, essas duas tensões atuam em uma área cujo vetor normal aponta na direção de x. Ok? Simples. O segundo índice ele indica simplesmente a direção de atuação da tensão. Tá? Então, nesse caso aqui, essa tensão tal xy, ela atua na direção de y, o tal xz, ela atua na direção de z. Fácil? Então, ok. Então, só para concluir, então, então o que um tal xy indica para mim? Tal xy quer dizer que eu tenho uma tensão de cisalhamento atuante num plano cuja normal aponta no sentido de x, e além disso, que essa tensão de cisalhamento ela está orientada na direção de z. Tranquilo? Joia. Então, outro ponto as tensões normais, elas têm aqui apenas um índice. Tá? Simples, né? Porque elas elas são normais aos planos de interesse. Então, elas serão apenas x, y ou z, se, né, a descrição que a gente esteja fazendo seja no sistema cartesiano. Então, basta que a gente indique um índice só, né? Porque eu poderia, só para omitir o segundo índice, né? Porque tanto o vetor normal quanto a direção de atuação das tensões normais são os mesmos, né? Então, teriam sigma xx, sigma yy, sigma zz. Então, só para simplificar um pouquinho a nossa notação, nós omitimos o segundo índice nas tensões normais. Ok? Joia. As tensões normais, elas são positivas se elas forem de tração, tá? E são compressivas, portanto, se forem compressivas, elas são negativas. Ok? E as tensões de cisalhamento? Como que eu faço para dizer se elas são tensões positivas ou tensões negativas? Simples, basta que a gente analise os sinais onde essa tensão atua. Nesse caso aqui, essa tensão atua com o vetor normal apontando na direção de x e, além disso, na direção de x positivo. Ok? Então, nesse caso aqui, para essa tensão particular, como o vetor normal, né, da área que ela está atuando aponta na direção de x positivo, eu vou dizer que esse cara é positivo. Tá? O primeiro índice é positivo. Certo? E o segundo índice? O segundo índice, como você mencionou, ele indica, né, o sentido de atuação da tensão. Nesse caso, ele também, a tensão está orientada na direção de y positivo. Certo? Então, como a tensão está orientada no eixo, no sentido de y positivo, eu vou dizer que ela é positiva. Tá? Então, olha só, como tanto o vetor normal aponta para a direção de x positivo, quanto a tensão atua na direção de y positivo, eu tenho mais com mais. Então, eu vou dizer que a tensão resultante ela seja positiva. Certo?
E aí você fala, tudo bem, consegui entender. Até aí, por causa da tensão tal XY positiva. Agora, o que acontece se eu analisar a tensão que está escondidinha aqui atrás? Ó? Essa aqui, ó, é a setinha, o vetor aqui, ó, tá vendo? Essa setinha aqui onde o meu mouse está indicando, certo? Qual que é essa tensão aqui, ó? Como que eu poderia caracterizá-la? Certo? Vamos escrever ela aqui, ó. Essa tensão, primeiro, ela está normal ou contida no plano de análise? Bom, como o próprio desenho mostra, ela está contida no plano de análise. Então, ela é uma tensão de cisalhamento. Tá? A tensão de cisalhamento, qual é o sentido, né? Ou para onde que aponta o vetor normal ao plano onde ela atua? Bom, como ela atua nesse plano aqui, o vetor normal aponta na direção de x. Então, ela é uma tal x. Certo? Depois, ela aponta aqui, ó, no sentido para qual dos eixos? No sentido y ou z? Bom, nesse caso ela aponta para o sentido y, tá? Então essa tensão aqui, ó, ela é uma tal xy também, da mesma forma como essa outra aqui, ó. Certo? Agora, essa tensãozinha aqui, ó, ela é positiva ou ela é negativa? Bom, vamos fazer aquela mesma análise de sinal que nós fizemos anteriormente, né? Bom, como o vetor normal aponta para o sentido de x negativo, eu vou dizer, né, que o primeiro índice ele é negativo. E além disso, a tensão ela está apontada para o sentido de y negativo. Tá? Então o segundo índice recebe também um sinalzinho negativo. Então, ó, como os dois são negativos, né, então a gente segue mais ou menos aquela regra da multiplicação, lembra? Número positivo com positivo dá positivo, número negativo com número negativo dá positivo também. Tá? Então, esse é algo importante também. Então, se, né, os sinais atribuídos para os dois índices são iguais, a tensão resultante ela é positiva. Caso contrário, a tensão é negativa. Certo? Isso aqui é um pouquinho, requer um pouquinho, né, de amadurecimento na cabeça, mas vocês conseguem chegar lá fácil. Tá? Então, como que nós conseguimos caracterizar, ó, o estado de tensão? Olha, eu consigo representar o ponto através de um cubinho, né, de dimensões infinitesimais, e ao longo de cada uma das faces desse cubinho, eu tenho 3 tensões, né, ou seja, uma normal e 2 de cisalhamento. Então, quando eu pego aqui, ó, esse cubinho, que representa o meu ponto, o que eu verifico é que, a princípio, inicialmente, sem a imposição de nenhuma das condições de equilíbrio, eu tenho 18 componentes de tensão desconhecidas. Ou seja, o cubo tem 6 faces e 3 tensões desconhecidas por face, o que me dá, a princípio, 18 componentes de tensão desconhecidas. O que eu vou mostrar para vocês agora é que essas 18 componentes de tensão desconhecidas, elas podem ser reduzidas quando consigo já caracterizar o estado de tensão em um dado ponto. Tá? Então, primeiro, ó, vamos analisar as tensões normais. Se eu aplicar aqui, ó, o princípio da superposição dos efeitos, eu posso analisar, né, o efeito das tensões normais separadamente, né, do efeito das tensões de cisalhamento. Tá? Já que o princípio da superposição dos efeitos me diz que se o material, né, ele for de comportamento elástico linear, eu posso, né, fazer essa superposição direta. Então vamos assumir aqui, ó, né, que eu pegue, né, a figura ilustrativa do estado de tensão e represente ela do outro lado considerando apenas as tensões normais. Então eu vou ter a minha tensão normal σx em uma das faces, e na face aqui, ó, que ficou oculta nesse desenho da esquerda, eu tenho uma tensão que eu vou chamar de σx', né, onde esse índice linha indica para mim simplesmente a face que está oculta na figura. Faço a mesma ilustração para σy, σy', σz, σz'. Então o que nós sabemos é que se um corpo está em equilíbrio, né, a somatória das forças ela precisa ser 0, né, para que o equilíbrio de um ponto seja respeitado. Né? Então, nessa situação aqui, ó, eu posso, por exemplo, impor somatória de forças na direção de x. Tá? Então, como que eu obtenho a força equivalente associada ao σx? Basta que eu pegue o σx e multiplique, né, ó, pela areazinha que ele está atuando. Né? Então, eu vou ter aqui um delta y, um delta z, a mesma coisa para a força equivalente no σx', delta y, delta z. Então, por equilíbrio simples, eu verifico, né, que é por equilíbrio σx
tem que ser igual ao sigma x', obviamente na condição de ausência de forças de volume, né, ou na ausência de forças volumétricas. Tá? Eu posso fazer o mesmo equilíbrio para as direções y e z, e eu vou concluir, né, que o sigma y é igual ao sigma y' e que o sigma z é igual ao sigma z'. Certo? Então, a partir desse ponto aqui, ó, das 6 componentes de tensão normal desconhecidas, se eu conhecer apenas a metade delas, ou seja, 3, eu consigo caracterizar já o estado de tensão com relação às tensões normais. Tá? Então, vamos analisar agora as tensões de cisalhamento. Tá? E aí vamos adotar a mesma estratégia, né? Ou seja, vamos assumir que nós possamos aplicar aqui o princípio da superposição dos efeitos e analisar, né, os efeitos das tensões isoladamente. Tá? Então vamos considerar aqui, ó, primeiramente, ó, as tensões atuantes aqui, né, os tal xy ou tal yx, né, para que a gente possa impor aqui as condições de equilíbrio. Tá? Ou seja, as tensões que estão orientadas aqui nas direções de y e também de x. Tá? Então, se eu tomar, por exemplo, essa primeira ilustração, eu posso impor também aqui, ó, a condição de somatória de forças nula. Tá? Eu posso pegar esse primeiro componente de tensão, multiplico aqui, ó, por dx dz, obtenho a força equivalente associada a ela. Isso, nesse caso aqui, ó, a outra componente de tensão de cisalhamento que atua na direção de x é que está aqui, ó, na face oculta, ou é o tal xy'. Então, fazendo aqui, ó, a nossa somatória de forças, né, a gente conclui que o meu tal yx é igual ao tal yx'. Ok? Eu acabei no vídeo aqui indicando essas duas, mas na verdade são essas outras aqui, ó, uma vez que a somatória de forças ela é na direção de x. Ok? Então, ó, através desse equilíbrio de forças simples, eu consigo verificar, né, ó, que é o tal yx' é igual ao tal yx. Similarmente, eu posso impor o equilíbrio e descobrir que o tal xy é igual ao tal xy', que o tal zx é igual ao tal zx', e assim por diante. Tá? Então, através desse equilíbrio simples, né, ó, eu consigo reduzir as 18 componentes de tensão desconhecidas para 15, com base no equilíbrio das tensões normais, e de 15 eu consigo reduzir agora para 9, com base nesse equilíbrio, né, de tensões de cisalhamento. Mas a gente consegue reduzir um pouquinho mais ainda, porque, como eu vou mostrar no slide seguinte, as tensões aqui, ó, tal xy e tal yx, elas possuem uma relação entre elas. Tá? E a gente mostra essa relação impondo o equilíbrio de momentos de forma muito fácil. Tá? Então vamos tomar de novo, ó, esse corpinho aqui, ou esse pedacinho aqui, ó, ou pelo menos essa condição, né, ou essa solicitação de tensões, para que a gente imponha o equilíbrio de momentos, para que a gente verifique, né, qual que é a relação existente, né, entre as tensões tal xy e tal yx, e que de forma mais geral, né, vai permitir eu associar a intensidade das tensões com índices iguais, mas na ordem trocada, né? Ou seja, xy e yx, e xz, zx e yz, zy. Então, se eu aplicar o princípio da superposição dos efeitos e aplicar o equilíbrio de momentos nesse primeiro corpo, né, a gente verifica aqui, ó, que o momento z causado, né, por essa componente de tensão de cisalhamento, ele é o tal xy vezes dy dz, isso aqui me dá força equivalente associado a essa tensão. Se eu multiplicar aqui, ó, por dx sobre 2, que é o bracinho de alavanca, esse cara vai me dar uma componentezinha de momento z positivo, ok? Posso fazer conta semelhante, ó, para a tensão de cisalhamento dessa outra face aqui, ó, que é o tal xy'. Tá? Então, se eu pego a tensão, multiplico aqui, ó, pelas diferenciais dy e dz para eu obter a área equivalente. Então, a área vezes essa tensão me dá uma forcinha, vezes o ΔX sobre 2. Temos aí, né, o bracinho de alavanca, que vai me dar também um momento atuando na direção de z positivo. Tá? Se nós fizermos conta semelhante aqui, ó, para as outras duas componentes de tensão de cisalhamento, o tal yx e o tal linha yx, né? As contas são semelhantes, né? Basta multiplicar pelo diferencial de área e depois pela metade aqui do outro
componente aqui para me dar o bracinho de alavanca, esse cara tem que estar em equilíbrio, né? Então, ou seja, se o corpo todo está em equilíbrio, cada componentezinha, né, ou cada pontinho material que o compõe está também na condição de equilíbrio. Então aqui eu posso cortar aqui, né, esse seria o volume, o dV sobre 2, né, que é a variação, o diferencial de volume sobre 2 de todas as parcelas. E aí nós concluímos, né, que o tal xy mais tal xy' menos tal yx menos tal yx', isso aqui é igual a zero. Tá? Mas do slide anterior, o que nós já havíamos descoberto? Que esse cara não é igual a esse, né, os dois primeiros não são iguais, e que esses dois também não são iguais, né? Então, daqui eu consigo reescrever essa equação nessa forma e, consequentemente, né, eu descubro que o tal xy é igual ao tal yx. Tá? Ok? Então, se eu fizer essa análise para as outras condições aqui, para o segundo figura e para a terceira figura, eu vou descobrir que o tal xz é igual ao tal zx e que tal yz é igual ao tal cy. Ok? Joia? Então, como que eu consigo definir aqui, tá, o estado de tensão? Lembra daquelas 18 componentes? Então, nesse caso aqui, das 18 desconhecidas, basta que eu conheça apenas 6 delas, porque as outras elas são obtidas por equilíbrio, como a gente acabou de mostrar. Tá? Então, nesse caso, eu preciso conhecer as 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento, tá? Que pode ser, né, por simetria, que pode ser a parte triangular superior ou a parte triangular inferior. Dessa representação a gente consegue caracterizar o estado de tensão. Ok? Então, comentários aqui, que eu acabei pulando. Por que eu preciso multiplicar aqui, a tensão pelo seu diferencial de área? Simples, tá? Porque eu estou fazendo uma somatória vetorial, tá? Então, no caso anterior a esse ainda, quando eu fazia a somatória de forças, eu tinha que multiplicar a tensão por um diferencial de área para eu ter uma forcinha, tá? Uma variação de força. Então, esse cara aqui, tá certo? Como ele tem o cubinho que eu estou analisando, como ele tem dimensões diferenciais, eu posso assumir que que as tensões atuantes dele sejam constantes, porque esse cara é pequenininho, tá? Então, eu posso fazer essa conta, certo? Então, ou seja, eu estou fazendo ali soma vetorial de forças e de momentos. Por isso que eu preciso multiplicar pela área, né, para obter a força equivalente associada àquela tensãozinha. Tá? O que é importante eu destacar aqui também, é que as tensões elas são grandezas que nós chamamos de grandezas tensoriais. Tá? Então, a tensão ela não é escalar, a tensão ela não é vetor e a tensão também não é matriz. Certo? A tensão ela é um tensor, tá certo? O tensor, como está escrito aí no slide de vocês, ele nada mais é do que uma generalização, né, dos vetores e também matrizes. E o mais interessante dele é que para você manipular os tensores existem algumas regrinhas, né, de soma e multiplicação que é um pouquinho diferente de matrizes, né? Embora o que você está vendo na sua tela aí, a representação pode confundir com uma matriz, né? Mas tem que lembrar que os tensores são grandezas tensoriais. Então, se eu quiser multiplicar 2 tensores, não é igual a multiplicação de matriz-matriz. Tá? A gente só tem que lembrar isso aí. Ok? Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. A gente está acabando já o vídeo. E o exemplo temos uma viguinha, e nessa figura a gente está ilustrando a seção transversal da viguinha, onde o vetor x ele indica, né, o vetor normal ao plano da seção transversal e temos as direções y e z caracterizando o plano da seção transversal. Tá? Então, o que esse exemplo pede é que nós caracterizemos o estado de tensão no ponto B, que está indicado aí na ilustração. Tá? Ou seja, ele está a um quarto, né, da altura, que a altura total é 30. Né? Então, ele está posicionado aí a 1/4 da altura. Essa seção transversal está submetida a um momento de fletor mz de 3 kN vezes metro, e além disso há uma força cortante de 5 kN positivo, então, portanto, para cima. Tá? Então, como que a gente resolve esse probleminha aqui? Bom, é um probleminha de barra, simples. Eu consigo calcular a tensão normal associada ao momento fletor através dessa equação, que a gente já mencionou ela anteriormente aqui no vídeo. Só que nesse caso, né, o único esforço solicitante que causa tensão normal, que é não nulo, é o momento mz.
Tá? Então, nessa situação, o esforço normal sobre a área desaparece. O momento y aqui, ó, IZ e YZ, ele também vai sumir. E a única componente não nula nessa equação que nos interessa é o MZ e ZY. Tá? Então, se vocês se lembram lá, o IZ ele é o momento de inércia, que para essa situação, né, o momento de inércia em torno do eixo Z, ele é a base vezes a altura ao cubo sobre 12, já que a seção transversal ela é retangular. Então, fazendo essa operação simples aqui, a gente obtém, né, que o momento de inércia em torno de Z é 2,25 vezes 10 a quarta metro quadrado. Tá? Então, fazendo a continha aí, né, eu vou ter menos, que é o menos da fórmula, momento fletor 3 vezes a posição dele, ó. Então o centro de gravidade está na intersecção aqui, ó, entre os eixos de simetria da seção transversal, e a coordenada y desse cara aqui é, bom, se a altura total é 30, a metade da altura é 15, essa distância então, metade de 15 é 7,5, ou seja, 0,075 metros, dividido pelo momento de inércia, né, Z. Então, operando isso tudo aí, a gente descobre que o sigma, ou tensão normal, que aponta, nesse caso, na direção de x, né, ele é menos 1000 kN por metro quadrado. Ok? Então, é sigma x, né, porque ela está atuando aqui, ó, ao longo, na direção perpendicular ao plano da seção transversal, portanto, ela é x. Se ela é negativa, quer dizer o quê? Que é uma tensão de compressão. Tá? Simples assim. Já a tensão de cisalhamento, que está associada aqui ao esforço, à força cortante de 5 kN, nós calculamos através dessa equação, e que, caso você não lembre dela aí, volte aí nos capítulos anteriores da apostilinha, que ela está lá. Tá? Então, a tensão de cisalhamento associada à força cortante, ela é calculada através, né, da força cortante vezes essa grandeza aqui que nós chamamos de momento estático, dividido pelo momento de inércia, vezes esse T, que é a base da seção transversal, né, ou espessura, dependendo da literatura que você estiver lendo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, já calculamos anteriormente aqui, ó, qual é o valor do momento de inércia, Z, já temos, né, como dado de entrada qual é o esforço cortante. Esse Tzinho é simplesmente 10 centímetros, que é a base, né, a dimensão da base da seção. Então, o que nós temos que calcular aqui para resolver o problema é o momento estático, QZ. Então, momento estático, se vocês se lembram, né, é simplesmente a área vezes a distância do centro de gravidade da área até um eixo de referência, sendo que nesse caso, esse eixo de referência é o centro de gravidade da seção, né, ele passa pelo centro de gravidade da seção. Então, você pode fazer uma associação, né, do momento estático com o momento fletor, o momento de uma força, né, existe essa similaridade. Então, então para isso, né, para calcular o momento estático que passe pelo B aqui que nos interessa, nós fazemos aqui, ó, um corte virtual, né, da seção transversal passando pelo ponto B e vamos calcular, né, qual é o momento estático da parte superior aqui, ó, da seção. Né. Então, qual que é a área dele? Bom, a área dele vai ser 10, que é a dimensão da base, vezes 7,5, né, 7,5 que é essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Tá? Então, quando eu faço essa multiplicação, eu consigo calcular essa área. Ok? Agora, qual que é a distância do centro de gravidade dessa área até o centro de gravidade da seção? Bom, vai ser 7,5, que é a distância de C até B, mais 7,5 sobre 2, né, ó, já que nós sabemos que o centro de gravidade está por aqui, né, ou seja, na metade da distância entre A e B, então dá 7,5 sobre 2. Fazendo essa operação, a gente descobre que o momento estático ele é 8,4375 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Então, aí fazendo essa operação, né, ou seja, vai ser 5 do cortante vezes o momento estático, o momento de inércia vezes os 10 centímetros, que é a dimensão da base, nós descobrimos, né, ó, que a tensão de cisalhamento no ponto B ela é 187,5 kN por metro quadrado. Tá? Nesse caso aí, ó, essa tensão ela está indicada com um sinal positivo. Vamos checar se ela é realmente positiva? Primeiro, qual é o sentido de atuação do vetor normal ao plano onde nós estamos analisando as tensões? Bom, como é o plano indicado na figura, o vetor normal está apontando para o sentido positivo de x, né? Ou seja, então essa tensão, o primeiro índice recebe o sinal positivo. E além disso, como o esforço cortante ele é positivo, a força cortante de 5 ela é para cima, então a tensão associada a ela vai estar atuando também para cima, ou seja,
na direção de y positivo. Então, nesse caso, o tal xy, os índices de cada um dos dois são positivos, né? Já que o vetor normal está apontando para a direção positiva de x, primeiro índice positivo. E a tensão de cisalhamento atua na direção positiva de y, então positivo. Como os dois sinais associados aos índices são positivos, a tensão resultante é também positiva. Então, com isso, nós podemos compor o tensor das tensões para o ponto B dessa maneira, né? Ou seja, eu tenho uma tensão σx, tensão de cisalhamento e as demais componentes de tensão, para esse caso, são nulas. Ok? Porque o problema ele é essencialmente uma dimensão, né? 1D, bem tranquilo. Então, eu vou deixar como diversão para vocês fazerem em casa, que é compor o estado de tensão para os pontos A e ponto C, que estão aqui as respostas, né? Ponto A e ponto C, que vocês podem checar depois para ver se está legal. Tá? Então, estamos quase terminando o vídeo. Tudo que nós fizemos de descrição aqui, ó, de tensões, etc., foi feito para o sistema cartesiano, e nós vamos manter o sistema cartesiano aqui no nosso curso, tá? Mas só vale a pena lembrar que às vezes você pode também definir aqueles mesmos equilíbrios em outros sistemas, tá? Então você pode definir, por exemplo, no sistema cilíndrico, como está ilustrado aí na figura, ou o sistema esférico, etc. Não interessa, você pode fazer isso também. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem que existe. No nosso curso a gente vai ficar focado exclusivamente no sistema cartesiano, tá? Nas componentes no sistema cartesiano. Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, ó, o que nós fizemos? Conseguimos estender, né, a ideia de tensão que nós tínhamos anteriormente, que era exclusivamente uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento em problemas de barra. Conseguimos ver, né, que a noção de tensão ela é bem mais ampla e que ela se aplica, né, de forma global a problemas 3D e também a 2D. Né? Então a pergunta agora é, eu consigo resolver problemas 3D de forma analítica, assim como eu resolvia problemas de barrinha, né, ou seja, problemas unidimensionais no curso anterior? A resposta é sim, tá? Mas a solução desses problemas ela está além do escopo do nosso curso. Tá? Certamente vocês vão ver soluções de problemas tridimensionais analiticamente em cursos de pós-graduação de teoria da elasticidade. Tá? E além disso, né, essa ideia de 3D ela é altamente importante se você for resolver problemas numericamente. Tá? Então, se você for usar um software de análise mecânica, certamente você vai resolver um problema 3D, grande parte deles, e você vai precisar conhecer as componentes do tensor de tensões completo, né? Ou seja, todas aquelas 6 componentes que nós mencionamos. O que nós vamos fazer aqui no curso é tentar particularizar um pouquinho os problemas de 3D para 2D e resolver alguns problemas 2D para vocês verem como é essa extensão do 1D para o 2D. E depois do 2D para o 3D praticamente não tem grandes alterações. Tá? Então o que nós vamos ver no próximo vídeo é basicamente a particularização, ou como que a gente consegue estender um pouquinho essa análise, né, geral agora para o caso 2D, para que a gente consiga resolver uns probleminhas analiticamente. Lembrando sempre que o mundo ele é tridimensional, né, e que problemas complexos requerem, claro, o conhecimento completo das componentes do tensor de tensões, mas que, né, o que nós vamos fazer aqui vai dar uma noção muito interessante e muito completa para que você consiga depois sozinho, né, através do conhecimento e domínio do conteúdo 2D, fazer o 3D fácil. Tá? Então a gente vai ficando por aqui. Enquanto você não viu o outro vídeo, vá lá na nossa apostilinha e comece a ler o capítulo 23. Tá bom? Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.